Olá, eu sou Rose Sampaio, a sua professora de língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos um pouco da orientação semântica a respeito de língua, a respeito de gramática. Nós vimos em vídeos anteriores questões referentes à coesão, a processos relacionais, à coerência, à semântica. Hoje vamos detalhar um pouquinho mais esse tópico de coerência. Como é que nós vamos identificar coerência? O que é coerência? Coerência, ao contrário da coesão, é um processo um pouco mais abstrato. Você tem que manter uma relação em questão de lógica com o texto. Você tem que identificar no texto quais são as perspectivas lógicas que ele vai nos apresentar. Pensando assim em coerência, não basta um texto ser coeso. É necessário que ele seja também atento a princípios lógicos. E às vezes nós rompemos esses princípios lógicos por conta de uma palavra fora de lugar, por conta de um momento mal pronunciado, um momento mal articulado em termos de informações que estão sendo processadas. A coerência, ela é tanto abstrata quanto concreta. Um texto que apresenta um processo de coesão improcedente, ele vai ser também um texto incoerente. Como assim? Vejamos o seguinte exemplo. Os negros foram trazidos da África há muito tempo, em uma situação desumana, mas continuam na periferia. Notem que nesta construção eu apresento os negros sendo trazidos da África em uma condição desumana. Esse mais teria de marcar para mim uma oposição. No entanto, não é uma oposição que vai ser apresentada. Ao contrário, é uma conservação de uma situação semi-escrava. Notem que eles continuam na periferia, sendo marginalizados, sendo excluídos. Eu não deveria utilizar esse mais. Eu deveria utilizar uma conjunção um pouco mais atenta a esse processo apresentado, construído pelo início do texto. Vejamos aqui, hoje, alguns exemplos de coerência. Como assim alguns exemplos de coerência? Sim, eu tenho vários níveis de coerência. Eu tenho que identificar, primeiramente, um conceito mais exato de coerência. De olho na tela, lá a gente vai ver direito. Coerência ou conectividade conceitual. Relação que se estabelece entre as partes de um texto, criando uma unidade de sentido. Está, pois, ligado à compreensão, à possibilidade de interpretação daquilo que se diz, escreve, ouve, vê, desenha. Caracteriza-se, portanto, por uma interdependência semântica entre elementos constituintes do texto. Resultado de processos mentais de apropriação do real e da configuração dos esquemas cognitivos que definem o saber sobre o mundo. O que nós vamos ter de procurar? Primeiro, uma relação de troca com esse universo que nos cerca. Sim, nosso conhecimento de mundo, às vezes, também nos possibilita coerência. Por exemplo, eu não entendo nada de futebol. Quando alguém trabalha comigo, apresenta um discurso para mim, muito articulado dentro das gírias do futebol, eu provavelmente não vou entender nada. Para mim, esse discurso possivelmente não apresentará coerência. Adolescente. O adolescente ele tem um modo muito próprio de falar. Tipo assim, caraca, entendeu? A paradinha. Cara, na moral. Notem que, para mim, esse discurso, essa apresentação, essa enunciação não está carregada de sentido. Mas, em um momento de interação, de troca entre adolescente A e adolescente B, provavelmente eles vão se entender. Porque existe um conhecimento deste mundo, deste universo. Perceberam? A coerência, portanto, ela também pode ser gerada por essa consciência de mundo, por esse acordo social que é estabelecido entre as partes. Vejamos o seguinte, de olho na tela. Nós temos uma coerência chamada semântica. A coerência semântica refere-se à relação entre os significados dos elementos das frases em sequência. A incoerência aparece quando esses sentidos não combinam ou quando são contraditórios. O que isso quer dizer? Pois bem, nesse momento eu preciso identificar uma correlação entre os elementos que participam do discurso.
entre os elementos que compõem a enunciação. Dessa forma é que eu vou estabelecer sentidos para como as palavras estão interagindo. Gostaria de que vocês, a partir de hoje, começassem a perceber a gramática não como meta, mas como via. Gramática é uma via para você atingir a comunicação. Primeiro nasce essa necessidade de comunicação. Depois é que nós vamos começar a identificar posições sintáticas, relações semânticas. Por fim, a necessidade de comunicação é gerada e a partir daí é que nós vamos utilizando ferramentas para a comunicação, ferramentas gramaticais. No momento em que a articulação entre os termos não estão adequadas, a articulação entre os termos não está adequada, eu começo a perceber um prejuízo na minha comunicação. Querem ver um exemplo bastante interessante? Nós costumamos fazê-lo muito mais vezes do que o que imaginamos. De olho na tela, vejam bem. Fome, problema universal a que, por direito, todo indivíduo deve ter acesso. Sentiram algum problema? Tem alguma dificuldade na assimilação? Vocês conseguem compreender bem? Pois bem, muitas pessoas conseguem compreender bem esta enunciação, mas ela não tem lógica. Nós rompemos um pouquinho com o princípio lógico. Rose, como assim? Eu já te explico. Notem que a fome ela é chamada de problema universal. Ótimo. A fome é, de fato, um problema universal. Mas a fome é um problema universal a que todos devem ter acesso. Eu posso indicar que o problema universal deve ser apresentado de fácil acesso para todos? Não, eu não posso identificar. Substituam esse termo fome pelo termo educação. Às vezes nós costumamos fazer isso. Vamos ver como é que ficaria. A educação, problema universal, a que por direito todo indivíduo deve ter acesso. Notem que novamente cometemos o mesmo erro. A educação é um problema universal, mas todo mundo deve ter acesso ao problema universal. Notem aí que o problema está justamente nesse que. Esse que por ser um pronome relativo, resgatará um termo antecedente, mas nem todo antecedente estará claramente identificado. Outro problema, nós deveríamos ter aí uma oração principal. Nós não temos essa oração principal. A informação, então, ela se perde. Nós não sabemos, de fato, qual é a informação dada para a questão da fome. Nós sabemos que todos deveriam ter acesso ao modo como sanar a problemática da fome. E aí fazemos uma sopa de informações, misturamos tudo e apresentamos para o nosso leitor. A coerência nesse momento fica extremamente fragilizada. De olho nisso, fiquem atentos a esse princípio. Leiam, releiam, identifiquem se as relações sintáticas estão estabelecendo uma boa relação semântica, porque sintaxe ela não anda de forma dissonante à semântica, elas são uníssonas, elas participam de um processo de interação, de comunicação. Vamos ver um outro exemplo de coerência, um outro exemplo de tipo de coerência. De olho. Eis aí a coerência sintática. Coerência sintática refere-se aos meios sintáticos usados para expressar a coerência semântica, conectivos, pronomes, dentre outros elementos que vão configurar essa relação. Sim, na questão anterior, a respeito da coerência semântica, nós tivemos um que, pronome relativo, que não identificou exatamente qual elemento estava sendo resgatado. Se o elemento resgatado seria a fome ou seria um problema universal. Sendo fome um problema universal, eu tenho um rompimento com a ideia, com a semântica, com a lógica, com o sentido desta construção. E esse sentido ele vai ser meio confundido na cabeça do leitor, o leitor não vai conseguir assimilar bem a mensagem, por isso a comunicação vai estar fragmentada. Um bom assunto para vocês compreenderem bem esse processo são os elementos da comunicação. Estudem-no, vocês não vão se arrepender. Mas vejamos aqui a coerência sintática. Sim, coerência sintática, ela vai ter ligação direta com pontuação, com regência, com concordância. Então nós devemos ficar muito atentos, porque às vezes são elementos muito pequenos com os quais não sabemos exatamente
identificar qual foi o processo comunicativo. Vamos ver um exemplo. As pessoas que têm possibilidade procuram mesmo um ensino particular, onde há métodos, equipamentos e até profissionais melhores. Aparentemente, não tem nenhum problema. Aparentemente, você consegue acompanhar bem a ideia. Quando nós identificamos essa construção, nós percebemos que nós encontramos aí 2 períodos. Encontramos um ponto separando as informações. No entanto, o período está fragmentado. Pelo seguinte, eu não poderia dividir o período 2, o período que começa com o onde, com o ponto. Pelo seguinte, gente, nós não podemos ter um período sem uma oração principal. A oração principal ela não pode ter um pronome relativo. Notem que a segunda informação, está relacionada a esse pronome relativo onde. Esse pronome, por ser um pronome relativo, ele vai estabelecer ligação. Olha o que nós falamos no tipo de coerência passada. Nós temos aí uma ligação. Quem está sendo resgatado por este onde? As pessoas que têm possibilidade procuram mesmo o ensino particular, onde há métodos. Onde há métodos? No ensino particular. E aí, vou dizer para vocês o seguinte. Nós utilizamos esse onde como se ele fosse o coringa da língua portuguesa. Nós colocamos o onde em todas as partes que nós podemos. Cuidado, onde vai ser utilizado somente para locais fixos ou locais abstratos. Como assim? Se eu digo para um amigo, olha, a conversa que tivemos na semana passada, onde nós decidimos, conversa não é um lugar. Portanto, o onde não poderia resgatar a conversa. Aqui é a mesma coisa. O ensino particular, o ensino privado, não é um lugar. Logo, o onde não poderia estar resgatando. No momento que eu não posso fazer esse resgate, eu tenho uma inadequação na utilização do pronome relativo. Além disso, eu fragmentei. Notem que a informação seguinte, ela não tem uma oração principal, ela é toda relacionada a esse pronome relativo. Portanto, eu não poderia separar. Isso rompe a coerência. O texto está aqui em um período, em uma construção muito curtinha, dá para nós assimilarmos. E quando o texto está num período maior, numa construção maior, nós ficamos meio confusos com isso. Então, atenção, as relações sintáticas, elas vão gerar comprometimento semântico. E é esse comprometimento semântico que vai fazer com que a minha coerência seja fragilizada. Vejamos mais um tipo de coerência. A coerência pragmática. A coerência pragmática é aquela coerência estabelecida por meio da situação, por meio do contexto. Eis aí um diálogo entre 2 pessoas. A pessoa A: você pode me dizer onde fica a direção para a felicidade? A pessoa B: somente uma pessoa iluminada conseguirá. Meio que na dúvida, sem saber exatamente o que é que ele está querendo apresentar. Notem que a pessoa A chega para uma outra pessoa e pergunta onde fica o caminho para a felicidade. Na sequência, no diálogo, a segunda pessoa ela não indica palavras que estejam relacionadas diretamente. O que ele faz? Ele diz que uma pessoa iluminada, somente uma pessoa iluminada, conseguirá. Conseguirá o quê? Encontrar o caminho da felicidade. A situação é que me permite compreender essa lógica. Eu tenho outras relações apresentadas aí. Primeira relação, a pessoa B não acha que a pessoa A é uma pessoa iluminada. Por conta disso, ele indica somente as pessoas iluminadas conseguirão atingir o caminho da felicidade, encontrar a direção da felicidade. Perceberam?